Saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor. Façamos agora uma oração. Coloquemo-nos diante de nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nós agradecemos porque o Senhor nos tem conduzido até aqui. Pai amado, agora nós abrimos a Tua palavra de maneira humilde e reverente. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dote do Teu Santo Espírito para que compreendamos a Tua vontade com essa palavra e assim que a apliquemos em nossas vidas e vivamos de acordo com Tua vontade. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja no meio de nós. Oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nos colocamos em posição de negociação. E sempre que estamos negociando alguma coisa, nós buscamos a posição que nos é mais interessante e aquela posição que é o mínimo que a gente espera que seja colhida com aquela negociação. Então, isso aqui é o ABC de negociações. E na nossa vida temos diversas situações assim. Eu recentemente estava negociando um certo bem e recebi uma proposta com relação àquilo. O sujeito havia pedido um parcelamento tal, eu achei que não era muito adequado aquilo, eu fiz uma contraproposta, não voltou nenhuma resposta. Isso faz parte do nosso dia a dia das negociações. No entanto, irmãos, não podemos querer negociar com o Senhor, muito menos negociar a nossa salvação. E é justamente esse o ponto que nós vemos aqui no texto de hoje, texto muito conhecido, que é referido como o jovem rico. No texto de Lucas, vemos que era alguém de autoridade, então possivelmente alguém de uma tenra idade, alguém que tinha uma certa autoridade no meio onde ele estava, talvez um chefe, um líder de sinagoga, e alguém que, ouvindo a Jesus, reconhece que ele, Jesus, tem autoridade, ele, Jesus, tem conhecimento sobre a palavra. Então, vemos a palavra de hoje, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Essa é uma coisa bem pouco usual. Naquela época, não era comum pessoas de autoridade correrem em público. No entanto, aquele homem, vendo Jesus, correu na sua direção. Ele via que era alguém com quem ele tinha que falar de maneira imediata. E não só isso, ele se coloca de uma maneira reverente diante de Jesus, porque lemos que ele se ajoelha diante do Mestre e pergunta para ele: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é uma pergunta bem interessante, irmãos. O que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? Muitas pessoas colocam soluções possíveis, mas vejam que essa pergunta não agradou a Jesus. Ele não ataca a pergunta, mas ele se refere à maneira como ele coloca para ele, Jesus falando para o homem diante dele. No versículo seguinte nós temos: Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Curioso, irmãos. Nosso Senhor Jesus é Deus. Nosso Senhor Jesus é bom. E ainda assim ele recusa o título que aquele homem havia dado para ele: bom. Não acham curioso isso? Jesus estava ensinando aquele homem que, na realidade, a compreensão dele do que era bom, a compreensão dele, deste homem, do que era principal, estava equivocada. Ele buscou um mestre para saber o que ele tinha que fazer, para que ele, jovem, rico, jovem de autoridade, pudesse herdar a vida eterna. O que ele tinha que fazer para conquistar a vida eterna com suas próprias mãos, com suas próprias forças. Jesus vai ensinar para ele que a pergunta dele é totalmente equivocada. Começando a maneira como ele trata com relação a Jesus. Mas enfim, ele ensina para aquele homem: Deus é bom. Essa é uma coisa que nós devemos aprender também, irmãos. Reconhecer
que nossa vida, nós somos pequenos diante de Deus. Nós não temos nada dentro de nós que faça com que Deus fale, você, eu quero salvar. Não. O motivo pelo qual nós somos salvos não é algo de valor que nós temos em nós, não é um talento que nós temos oculto, não é porque a pessoa vai ser o próximo Mozart, ou Beethoven, ou Einstein, que vai receber a vida eterna. Não é algo que nós temos dentro de nós. É o amor de Deus que faz com que Ele receba as nossas vidas dentro do seio de sua família, que faz com que nosso Senhor nos chame como filhos, nos adote como filhos. Essa compreensão que faltava àquele homem. Assim, Jesus começa com o essencial para que a pessoa possa colocar a sua fé. Ele expõe para o homem, sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus começa falando para o homem sobre os mandamentos relativos à nossa relação com o nosso próximo. E para ver o nível daquela pessoa. Puxa vida, se ele quer saber a vida eterna, ele deve conhecer alguma coisa da lei. Agora, muito curioso que o Senhor Jesus não fala sobre a primeira tábua da lei. Não fala, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não fala, não profanarás o sábado, não terás outro ídolo diante de si. Ele fala apenas da relação da gente com o nosso próximo. E esses mandamentos que são essenciais para a nossa relação na sociedade. E por que isso, irmãos? Porque se nós não conseguimos nem ao menos cumprir com os mandamentos que falam da nossa relação com o nosso próximo, como nós ousaremos dizer que nós podemos honrar a Deus acima de todas as coisas? Na verdade, quando aquele homem se aproxima de Jesus, Jesus percebeu o nível dele. Pode ser que ele tivesse uma autoridade, um certo respeito no meio onde ele andava, mas a compreensão dele com relação à lei de Deus, com relação a quem era Jesus, eram muito rasas. Então, o homem coloca a si mesmo em uma posição bem curiosa. Ele fala assim, conheço, Senhor, conheço os mandamentos desde a minha juventude. Sabemos bem que os judeus são considerados como homens a partir do Bar Mitzvah, quando eles completam 13 anos. E então esse homem basicamente estava dizendo, desde antes dos meus 12 anos, conheço a palavra de Deus. Desde antes do meu Bar Mitzvah, eu tenho andado nesse caminho. Irmãos, quantos de nós não nascemos, não crescemos na igreja, não temos conhecido a palavra e, no entanto, não conhecemos nada da palavra com relação a como ela fala ao nosso coração, com relação a como ela toca as nossas vidas, como ela transforma nossas vidas. E esse é o primeiro ponto de nossa pregação de hoje. Para seguirmos a Jesus, nós temos que abandonar o ídolo de nosso coração. E esse homem estava sendo confrontado, melhor dizendo, diante do mestre, ouvindo Jesus ensinar a ele, mas ele não reconhecia que ele mesmo tinha um ídolo em seu coração. Mas interessante, irmãos, o Senhor Jesus olhou dentro dele e viu que havia essa coisa que estava impedindo ele de realmente crer em Deus de maneira completa, de realmente entregar a sua vida a Deus. E aí nós temos no versículo 21, e Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Irmãos, muitas pessoas interpretam esse texto de maneira equivocada, pensam que Jesus está falando contra as riquezas, falando que ricos dificilmente conseguem entrar no reino dos céus.
de fato, literalmente ele fala isso. Mas muitas pessoas falham em compreender o sentido por trás disso. Jesus olhou aquele homem e amou a ele. Esse amar não é um amor qualquer, é o amor especial, agapau. Ele amou aquele homem, teve compaixão, teve misericórdia daquele homem, porque apesar de ter vivido sua vida até então conhecendo os mandamentos, ele não vivia aqueles mandamentos, ele cumpria de maneira superficial. Ele viu Jesus, reconheceu nele um mestre, mas não enxergava em Jesus o Salvador, o Messias prometido, não enxergava em Jesus o Deus feito homem, encarnado. Então a compreensão dele da lei, a compreensão dele sobre Jesus estavam totalmente equivocadas. Por isso que Jesus já começa corrigindo a noção dele do que é bom. Deus é bom. Nós, homens, somos todos pecadores. Nós, homens, não temos nada de valor em nós. Talvez a fé, que é presente de Deus. Mas assim, ainda assim, irmãos, não existe nada de valor em nossa vida que faça com que Deus decida salvar a gente. Ele nos amou primeiro. Ele decide nos salvar. Ele, com sua autoridade, resolve colher os homens para si. E lógico, nessa relação com Deus, temos que viver os seus mandamentos. Aquele homem, desde tenra idade, afirmou, vivia os mandamentos, mas não conhecia os mandamentos. Do contrário, jamais ele ousaria perguntar a Jesus o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Jamais ele perguntaria o que eu preciso fazer para conquistar a salvação. Salvação pelas minhas mãos, pelas minhas obras. Jesus ensina a ele. E a gente vê que havia um grande problema na vida daquele homem. Quando Jesus pede para que ele se livre de todos os seus bens, para que ele tenha assim um tesouro no céu, e então venha e siga a ele, Jesus, aquele homem sai totalmente cabisbaixo, fica totalmente contrariado, porque ele pensa, puxa vida, eu tenho tantos bens, por que eu preciso me livrar de todos eles para seguir a Jesus? Nota, irmãos, Jesus não pede para todos aqueles que ele chama para seguirem a ele, para largarem os seus bens. Jesus não pede para que, por exemplo, quando chama Levi, o cobrador de impostos, conhecido também por Mateus, que ele venda tudo e venha seguir a ele. Simplesmente fala, vem e segue-me. E ele obedece a ele, porque Jesus sabia, ele, Mateus, estava pronto para seguir Jesus. Este homem, embora tenha perguntado a Jesus, tenha buscado uma resposta para a salvação, e tenha ouvido essa resposta, não reconhece isso e não obedece. E ele fica triste porque tinha muitos bens. Uma vez mais, Jesus não está falando contra a riqueza. Muitos exemplos há de crentes, de grandes instrumentos de Deus que tinham muitos bens. Nós vemos como Abraão foi usado por Deus. E Abraão era riquíssimo. Deus nunca exigiu de Abraão que ele vendesse os bens dele. Mas esse homem necessitava se livrar daquilo que impedia ele de reconhecer a soberania de Deus. Esse homem tinha um problema gravíssimo, porque na vida dele havia um ídolo do coração. E esse ídolo impedia que ele obedecesse a Deus com todo o seu ser. Esse ídolo, no caso deste homem, era a riqueza. E Jesus fala para ele, você quer me seguir? Você fala que eu sou bom? Você quer a vida eterna? Então, quebre o seu ídolo do coração. Deixe essa coisa. E aí, sim, vem e segue-me. Irmãos, vivemos numa época em que, embora tenha todas essas negociações, temos também diversos programas que falam sobre ídolos. Nós temos visto no MD, ao longo dessa semana, a questão da idolatria que havia em Israel e como Deus falava para o povo se prevenir da idolatria e como eles deveriam se portar diante de Deus, reconhecendo o Senhor como o único Senhor de suas vidas. Em nossos dias, vemos programas de ídolos X, Y, Z, vemos, inclusive,
bandas que se formam, que os jovens querem ver, ouvir as músicas e acompanhar seus ídolos. Muito bem. É bom que nós tenhamos exemplos para admirar, mas nunca devemos nos esquecer que diante de Deus não é admissível que tenhamos ídolos. Podemos ter artistas que admiramos. Eu mesmo gosto muito de alguns músicos da antiguidade, como Beatles, que aprendi com os meus pais. Não tenho idade para ouvir Beatles, mas enfim, eu gosto da música deles. Mas podemos admirar, podemos gostar, mas não podemos idolatrar. Não podemos colocar esses artistas num pedestal e entregarmos nossa vida para eles. Eu acho um absurdo quando vieram essas bandas de K-pop aqui no Brasil e tinha jovens acampados semana inteira, esperando para o dia do show. Puxa vida, irmãos. Eu sei, o jovem gosta dessas coisas, admira e tal, mas não podemos colocar nossa vida dessa maneira. Então, para seguir Jesus, temos que abandonar o ídolo de nosso coração. O amor de Cristo, o amor de Deus aponta esse ídolo. Ele viu aquele homem, ele amou aquele homem, e assim ele aponta o problema que havia na vida dele. Quantos de nós, irmãos, não somos confrontados com o problema que temos em nossas vidas, com o ídolo de nosso coração, com o nosso pecado de estimação? E confrontados com isso, o que nós fazemos? A palavra de Deus é bem clara. Nós devemos quebrar isso, devemos abandonar essas coisas, devemos deixar para trás e não entristecermos. Agora, se para seguir Jesus nós devemos abandonar o ídolo de nosso coração, quais são os motivos que nos levam a não deixarmos esse ídolo? Pois foi isso que aconteceu com este homem. Ele veio à pessoa certa, fez uma pergunta talvez um pouco equivocada, mas ouviu a resposta certa. E qual a reação dele? Ele saiu de lá cabisbaixo, consternado, contrariado e triste. Então, nós vemos na reação desse homem reações possíveis que nós podemos ter quando somos confrontados com esse ídolo de nosso coração. Por vezes, ficamos contrariados quando esse ídolo é descoberto. Seja por alguém que seja do nosso círculo de amizade, seja da nossa família, nós ficamos contrariados, porque a gente pensa, puxa, mas isso aqui é uma coisa minha, sou eu. Mas, irmãos, se é algo que nos afasta de Deus, não podemos continuar fazendo isso. Se é algo que nos afasta de Deus, não devemos ficar contrariados, devemos ficar alegres, porque uma falha apareceu e podemos corrigir essa falha. Confessar o pecado, importante. Mas por vezes, além de contrariados, nós ficamos tristes, porque não queremos abandonar essa coisa, esse ídolo de nosso coração. E aconteceu isso com este homem. Ele saiu de lá, vejamos o versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra... por favor, irmãos, todos juntos? Notem, ele ficou triste porque tinha muitas coisas para se desfazer. Que preocupação. Como seria bom se tivéssemos essa preocupação. Tenho muitas coisas para vender. Como que eu vou realizar isso? Mas o problema, irmãos, é o que estava por trás disso. Ele não queria se desfazer de suas propriedades. Ele ouviu a palavra de Cristo, mas ele não reconhecia nele, no mestre que ele havia dito que era bom, alguém que havia encontrado um problema que ele tinha. Ele não reconhecia na palavra de Cristo como tendo autoridade para que ele fizesse mudança em sua própria vida. E esse é um problema que às vezes temos em nossas vidas. Quando lemos a palavra nos diz claramente que devemos fazer algo porque é a ordem de Deus, ou devemos deixar de fazer algo porque Deus não se agrada daquilo. Nós lemos aquilo e pensamos, mas isso aqui não é para mim, isso aqui não se aplica à minha vida. Isso é um erro, irmãos. A palavra de Deus é viva.
Nosso Deus é vivo até hoje. E Ele opera, Ele age. E se nós abrimos espaço em nossos corações, em nossas vidas, para que Ele haja, como Ele transforma nossas vidas, como Ele renova o nosso ser, o nosso viver. O problema é que muitas vezes nós lemos a palavra, nós meditamos essa palavra, mas não aplicamos ela às nossas vidas. Não pensamos o que a Bíblia nos diz para realizarmos em nossas vidas, para mudarmos ou para transformarmos. Nós apenas vemos como uma palavra do passado. E esse é um grande erro, irmãos. Esse é o erro que esse homem cometeu. Ele ouviu a palavra de Cristo, mas ele entendeu que aquilo lá era pesado demais para ele. A gente pode se imaginar, e se esse homem, ao invés de ter muitas propriedades, tivesse uma só? Ele venderia? Vemos no exemplo, no livro de Atos, de que os irmãos da igreja primitiva chegaram num ponto em que vendiam propriedades para que a igreja pudesse se manter, porque haviam alguns que tinham muito e haviam vários que tinham pouco ou não tinham quase nada. No entanto, alguns irmãos fazendo isso acabaram sendo reconhecidos. Um deles foi Timóteo, um deles foi Barnabé, obrigado. Vendo esse exemplo, outros irmãos ficaram invejando essa posição. E daí, Ananias e Safira, um casal, resolveu vender o seu terreno para que fossem reconhecidos pelos irmãos da igreja. E o que eles fazem? Eles vendem o terreno, entregam uma parte do dinheiro e falam: vendi e entreguei tudo. Essa posição é errada, irmãos. O que nós queremos? Queremos uma vida transformada por Cristo, ou queremos reconhecimento dos que estão ao nosso redor? Aquele homem aparentemente queria esse reconhecimento. Ele queria ser reconhecido como alguém que realizou grandes coisas, realizou grandes obras e assim conquistou a vida eterna. No caso de Ananias e Safira, por conta da mentira deles diante de Deus, diante do Espírito Santo, Deus cobrou deles a vida. Mas antes, deu chance para que eles confessassem o seu pecado. Essa é uma coisa interessante. Deus, por toda a história da salvação, quando confronta o pecador, Ele dá chance para que o pecador se arrependa do seu pecado. Dá chance para que o pecador confesse o seu pecado. Mesmo quando a gente volta para a origem, na criação, em Gênesis, quando o homem e a sua esposa haviam comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus, andando no jardim, busca eles se escondem porque estavam nus. Então Deus pergunta para eles: quem te deu a saber que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore que eu falei para não comerem? Ao invés de eles se ficarem tristes pelo seu pecado e confessarem a Deus, começam a acusar o outro. Esse é o coração pecaminoso. Esse é o coração que está cheio de pecado. Ao invés de reconhecer a sua falha, aponta para o outro e joga a culpa no outro. Riqueza, irmãos, não é um problema. Mas, quando o coração da pessoa está focado na riqueza, quando torna essa riqueza um ídolo do seu coração, como é difícil quebrar esse ídolo. Como é difícil fazer com que a pessoa deixe essas coisas. E é essa situação do homem que nós vemos no texto de hoje. Ele vê o que Deus exigiu dele a partir de Jesus e resolve não obedecer. Quando falamos de ídolo, irmãos, falamos de algo que nos afasta de Deus. Falamos de algo que se coloca no lugar de Deus em nossas vidas. E então devemos nos perguntar: o que é mais importante em nossas vidas? Onde está o centro, o foco de nossas vidas? Nós vivemos para quê? Vivemos para que tenhamos sucesso em nosso trabalho? Vivemos para que nossa família tenha uma boa situação, conforto? Vivemos para educar nossos filhos? Ou vivemos para a glória de Deus? E note, se vivemos para a glória de Deus, podemos fazer todas essas outras coisas.
O foco não é o conforto da família, o foco não é o estudo dos filhos, o foco não é o sucesso profissional. O foco é glorificar a Deus naquilo que fazemos. E isso que esse homem esqueceu. Ele havia buscado Jesus, mas ele não entendeu o problema que ele tinha. Então, se para seguir Jesus nós temos que abandonar o ídolo de nosso coração, nosso primeiro ponto. Se existem motivos que nos levam a não deixarmos o ídolo de nosso coração, nosso segundo ponto, temos o terceiro ponto, que é a verdade que o Senhor Jesus deixa aqui. Ele fala para os discípulos, versículo 23. Peço para os irmãos lerem. E depois os discípulos ficam curiosos com isso. O Senhor Jesus repete essa afirmação, e então tem a grande frase conhecida aqui, versículo 25. Peço para os irmãos lerem também. Esse versículo tem gerado ao longo da história diversos tipos de interpretação e explicações. Seja pegar a palavra de camelo e transformar em cabo ou fio, seja falar que havia uma porta estreita na muralha de Jerusalém, que era conhecida como buraco de agulha, que tinha que tirar toda a carga do camelo, ele passava agachado lá para poder entrar. Mas, irmãos, leiamos esse texto literalmente. Se pensarmos um camelo mesmo, um animal grande de porte, que era utilizado para carregar bens de um lado para o outro naquela região, naquela época. E no buraco de uma agulha, como é impossível que um animal passe fisicamente num buraco de agulha? Daí, vejam, como é impossível que nós, pelas nossas próprias forças, queiramos conquistar a vida eterna. Essa é a verdade que Jesus deixa com os discípulos. Que quem realiza a salvação não somos nós, é Deus. E assim, quem quebra o ídolo de nosso coração não somos nós, é Deus. E esse é o nosso terceiro ponto. Quando nós deixamos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas, Ele vai quebrando esses ídolos que temos em nós. Ele vai pegando ponto a ponto, ídolo a ídolo, tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus no centro de nossas vidas, Ele vai derribando, vai limpando, vai tirando do lugar, porque o centro de nossa vida é o espaço onde Deus deve reinar. E se nós abrirmos nossa vida para Ele, como Ele realiza grandes coisas em nossas vidas, como Ele nos transforma, como Ele nos renova, como Ele faz com que tenhamos uma vida, não uma vida livre de problemas, mas uma vida plena, porque teremos então o contato com Deus, a intimidade com Deus. Então, reconheçamos isso, a salvação não é uma obra humana, não é uma realização do homem. Não podemos fazer nada para sermos salvos, não podemos fazer nada para que herdemos a vida eterna, mas reconhecendo que somos apenas pecadores, quando ouvimos a voz de Deus nos chamando e atendemos a isso, como Ele pode usar nossas vidas? E como Ele pode usar nossas vidas para transformar vidas? Essa é a verdade, irmãos. Se ainda temos ídolos em nosso coração, que nós abramos espaço para que Deus venha e quebre eles, tire eles, remova-os, para que Deus reine em nossas vidas. Então, quando os discípulos ouvem essa palavra e se admiram, eles perguntam para Senhor Jesus, versículo 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Então, versículo 27, peço para os irmãos lerem.
Deus tudo é possível. Se tem alguma coisa em nossa vida, irmãos, que é difícil de largarmos, algum vício, algum problema, entreguemos para Deus isso. Tiremos esse ídolo de nosso coração, porque Deus tem o poder para realizar grandes coisas. Eu tenho comigo isso. O ser humano dificilmente muda, mas Deus muda o ser humano. Conheci já pessoas que na véspera de batismo decidiram, não, eu vou me batizar na igreja, eu não quero mais saber desse vício que eu tinha. A pessoa que eu conheci tinha vício em cigarro. Ele havia tido essa decisão. No dia do batismo, ele largou tudo. E assim, quando eu conheci, já não fumava. Eu fiquei surpreso, na verdade, quando ele contou isso. Porque não imaginava aquela pessoa que então era líder da igreja e uma vida pregressa dessa maneira. Deus transforma nossas vidas, irmãos. Deus tem esse poder. Quando que nós vamos deixar Ele trabalhar em nossas vidas? Ele nos chama para sermos instrumento dele. E os discípulos perguntam então para Jesus: Mestre, nós deixamos tudo para seguirmos a Ti. Vejamos o versículo 28. Pedro. Então vejam, irmãos, os discípulos deixaram tudo. Jesus responde a eles: em verdade vos digo, versículo 29, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, versículo 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então vejam, irmãos, quando Deus nos chama para trabalharmos a sua seara, muitas vezes temos que deixar coisas que são familiares para a gente. Muitas vezes temos que deixar o convívio de nossas famílias, ou aqueles que são chamados para missionários, para ir no campo de missão, deixam sua vida inteira para trás, por amor ao Evangelho, por amor às pessoas que Deus vai fazer alcançar. Então, realmente é um privilégio quando nós ouvimos esse chamado de Deus, quando ouvimos Ele nos colocando em nosso coração para que nos envolvamos na igreja, para que nos envolvamos no ministério de Sua Palavra, para que nos envolvamos, seja com crianças, com adolescentes, no louvor, ou ministrando, ou ensinando. É um privilégio, irmãos. Parece que nós perdemos, mas na verdade ganhamos. E assim, os irmãos que ouviram, têm esse chamado, louvo a Deus suas vidas por isso, porque realmente parece que a gente perde, mas na verdade a gente ganha e ganha muito. A gente ganha, deixa de ter o convívio com nossos parentes, mas quantas pessoas por causa do Evangelho não encontramos? Quantas pessoas que, se não fosse ouvir o chamado de Deus, nós jamais teríamos oportunidade de encontrar? Quantas situações nós não temos a possibilidade de vivenciar por conta do Evangelho? Por isso, irmãos, nossa igreja tem um ministério interessante, porque 2 vezes por ano fazemos viagens missionárias curtas. Eu coloco para os irmãos esse convite. Na próxima missão, decidam seguir esse convite de Deus. Ouçam esse chamado. Entreguem um pouco do seu tempo. Aqui, os discípulos entregaram a vida inteira deles. Deixaram suas casas, deixaram suas famílias. Irmãos, deixem 1 semana, 2 semanas e vejam como Deus realiza maravilhas. Finalizando a palavra de hoje. Versículo 31. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Reconheçamos, irmãos, que nós temos nossas limitações, que Deus chama aqueles a quem Ele aprove chamar.
e que Deus usa nossas vidas de acordo com a sua vontade. Que nós não sejamos considerados como aqueles últimos, os que deixam as suas coisas por conta de Deus, mas sim aqueles que buscam aquilo que é primeiro, que é mais valioso. Que o mundo nos considere bobos, que o mundo nos considere tolos, que o mundo nos considere os últimos, desde que o nosso Senhor nos receba e assim tenhamos com Ele a vida eterna. É isso que importa. Então, irmãos, não sejamos como esse jovem tolo que se aproximou de Jesus. Não sejamos como aquele que quer ganhar a vida eterna pela sua própria força, mas reconheçamos que Deus é bom e só Ele. Reconheçamos que para vivermos a fé temos que aplicar os mandamentos em nossas vidas de maneira correta, não vivendo de maneira superficial, mas sim reconhecendo que cumprimos a lei de Deus quando amamos a Ele primeiramente e ao nosso próximo como a nós mesmos. Reconheçamos que Deus ama o seu povo, Deus ama a sua criação. Ele aponta em nossas vidas aquilo que temos que mudar. Então abramos nosso coração, irmãos, para a palavra de Deus. Abramos nosso coração para que Deus possa limpar os ídolos de nosso coração, para que Deus possa quebrar esses ídolos, para que Deus possa preparar nosso coração para que Ele, Deus, reine em nossas vidas. Sabemos que nós somos fracos, somos falhos. Assim, irmãos, não queiramos limpar os ídolos com nossa própria força, mas deixemos que Deus haja, porque a salvação é Ele que dá. E se nesse processo, irmãos, sentirmos nossas vidas tocadas para trabalharmos também na igreja, para servirmos os irmãos, que privilégio é, irmãos, porque parece que nós perdemos, mas na verdade ganhamos. Então, que nos acheguemos a Deus de maneira ousada e assim coloquemos Ele no seu devido lugar, que é como o Rei e Senhor de nossas vidas e nossos corações. Oremos.